Então abra lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 7. E você que tem o seu propósito, né? Abra aí o seu propósito. Abra o seu propósito, que aqui, ó, é a última palavra, né? Que diz assim: só o Senhor Jesus tem a... Todo mundo tem um propósito, querido. Só o Senhor Jesus tem a chave. E quem não tem, depois pode pegar aqui para você fazer o propósito para 2017, né? Então, diz assim: eu abrirei a porta. Apocalipse 3:7, né? Então, vamos lá para Apocalipse 3:7, que diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo. Quem é que está falando aqui? Quem? O Senhor Jesus, é Ele que está falando. Então, Ele está escrevendo, usando aqui as mãos de João, do apóstolo João, para escrever uma carta ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja, gente? O pastor da igreja, né? Se você não sabia, eu sou o anjo dessa igreja. Aleluia. Não pareço anjo, não tenho asinha, né? Mas Deus sempre coloca um homem de Deus à frente de uma igreja, e esse chama-se para Deus o anjo da igreja. Por mais que você não queira, eu sou o anjo da tua igreja, eu sou o teu anjo, né? Glória a Deus. Então tá bom. Alguns não deram glória a Deus, então acho que não aceitou muito que eu sou o anjo da igreja, mas tudo bem. Lá no céu a gente vai ter que ver essas coisas aí. E aí você vai ter que ver para crer se eu sou o anjo da igreja ou não. Então, diz assim: ao anjo da igreja. Isso, viu só? Ao anjo da igreja. Até as crianças já responderam. De Filadélfia, escreve: isto diz o que é? Jesus está falando, Ele é o santo, amém, queridos? O que é verdadeiro, glória a Deus. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Por isso, você que mente, o único pecado que tem paternidade na Bíblia é o pecado da... Então você que mente, sabe, você já sabe quem que é o teu pai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então aquele que mente, o pai dele quem é? Então para de mentir, abençoado. Para de mentir, porque Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade a nós para a gente consertar e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Então ele diz assim: o que é verdadeiro, o que tem a chave. Então, se ele tem a chave pode abrir uma porta, amém, queridos? E eu sou Jesus é a porta. Olha que porta bonita. Deus nos deu uma visão esse ano. Eu estava aqui orando na igreja, Deus me deu uma visão sobre a porta. Ele diz assim: eu quero que você coloque uma porta lá no altar. E aí eu tinha falado com a Helenita já no meio do ano, no começo do ano, ela deve lembrar. Eu falei: Helenita, vamos fazer uma porta, lembra disso? Bem no começo do ano, né? Meio do ano por ali. Daí a gente não tinha dinheiro para fazer a bendita da porta. Eu falei assim: então deixa quieto essa porta por enquanto aí. E aí um dia eu estava aqui orando na igreja, como eu venho todas as manhãs fazer oração. E aí eu falei: Senhor, eu preciso do propósito para o final do ano, né? Que é para o ano de 2017, eu preciso que o Senhor me dê a visão. E eu ainda não tinha nada, e já estávamos ali em novembro já, outubro, finalzinho de outubro, início de novembro.
E aí eu falei assim: Senhor, me dá o propósito, me dá o propósito. E aí ele falou assim: pede-me. Não é esse o versículo, é Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate é o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Amém, queridos? E aí então ele me deu esse versículo muito forte assim, né? Tá aqui, ó. E eu falei assim: meu Deus, é a porta. Aí eu estava ali e falei assim: então a porta vai se abrir. O versículo da porta e tal. Falei assim: nossa, aí eu estava com a pastora Rita ali dentro. Ela falou assim, aí eu falei para ela: Deus me deu, o Espírito Santo me deu o versículo já e o propósito, que ele falou assim, que eu sou a porta. Ele falou assim: eu sou a porta, entrai por mim. João 10,9, coloca ali no João 10,9. Aí ele me deu esse versículo também, da direção, porque tudo tem que bater conforme a palavra, amém, queridos? Tudo que o Espírito te der tem que estar na palavra, né? Aí eu estava ali no escritório com a pastora Rita. Ela falou assim: por que você não pede para fazer essa porta agora, para você fazer a porta lá que Deus tinha te falado no meio do ano? Eu falei: meu Deus, eu tinha até esquecido já da porta. Mas o Espírito Santo não esquece, amém? Ele não esquece aquilo que Ele te deu um dia, lá no teu espírito Ele vai fazer cumprir todas as promessas, amém, querido? Então aí ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá. Deixa eu abrir aqui na minha versão, que essa versão é meio esquisita. Deixa eu ver aqui. João 10,9. Vamos achar aqui. João 10,9. Diz assim: eu sou a porta. O bom pastor. Não. Deixa eu ver aqui. João 10,9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Glória a Deus. Fique com essa versão aqui, tá? Olha só: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Glória a Deus. E aí a gente orando assim e vendo essa porta, e você vê quando está tudo apagado aqui, parece que você está entrando lá no céu lá. Aleluia. Porque ela foi feita uma porta assim em 3D, né? Então parece que você está entrando lá, né? Se tiver tudo apagado, você parece estar entrando lá no céu. Então porta, queridos, volta lá para Apocalipse. Porta, isso aqui foi só uma introdução daquilo que Deus me deu para você entender o que o Espírito Santo nos deu durante o ano, para que fosse construindo o propósito de 2017, amém? Queridos, você não tem noção do que o Espírito Santo fará na sua vida em 2017. Você não tem noção ainda, porque Deus ainda não mostrou ainda para você, não te revelou a profundidade do propósito. E para mim ainda Ele está me mostrando essa profundidade do propósito. O Senhor está mostrando a profundidade. Mas porta, olha só o que diz aqui, né? Ele diz assim, que é Ele que tem a chave. Volta lá, então 3,7. Agora já pode ir lá para o verso 8. Não, é 7 mesmo, né? Ele diz assim que Ele tem a chave. Então, quem tem a chave é aquele que te dá acesso a você passar de um lugar para o outro. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é só o Senhor é que tem o acesso, é Ele que tem a chave. Não adianta você querer buscar em outros lugares. Não adianta você querer no final do ano dar 7 pulinhos lá na praia. Não adianta você querer pedir lá para aquelas entidades, bater o tabaco lá e descer um Exu e, Zé filho, você vai ser abençoado o ano que vem. Está amarrado, em nome de Jesus. Então isso não te dá acesso. O que te dá acesso é aquele que tem a chave. É somente o Senhor que tem a chave, é que pode fazer você te colocar num lugar
Porque a porta é para você ir para um lugar que Ele tem reservado para você. E é nessa terra, não é só no céu, é nesse lugar aonde você vive. Talvez você quer ir para tantos lugares, buscar acesso, e Deus tem a chave, e a chave vai abrir uma porta naquele lugar onde você está. E tem pessoas querendo ir para tantos lugares, batendo cabeça e quebrando cabeça, e perdendo a sua bênção, sendo que Deus tem a chave. Ele tem a chave, e ali onde é o deserto, terra seca, é ali onde Ele vai fazer prosperar, ali é onde Ele vai fazer fluir rios de água viva. Amém, querido? E muitas vezes nós queremos buscar no homem uma solução para nosso problema. Nós queremos ter acesso, e nós forçamos acesso, e nós pegamos uma chave que é nossa, e nós queremos abrir. E nós queremos ainda construir uma porta. E aí, além disso, o nosso ego, existe também a parte do inimigo, que ele também sabe abrir portas. O Senhor diz que Ele é a porta. Amém? Ele não falou que Ele é várias portas, Ele falou que eu sou a porta. Ele não falou eu sou as portas. Por isso você tem que ter comunhão com Deus, para saber o que é de Deus, o que é a porta de Deus e o que é a porta do diabo, porque ele também abre portas. Ele não abre uma porta, ele abre portas. E aí você se encanta, porque um dos piores inimigos do homem de Deus e da mulher de Deus é o espírito do encantamento. A pessoa fica encantada, não, é isso aqui. Essa é a porta, essa aqui é a porta de Deus, e ela está lá, e aquela porta não é Deus que abriu. Por isso que o homem e a mulher de Deus tem que ter intimidade com Deus, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, e o que procede dele e o que não procede. Então é só Ele que tem a chave. E aí ele diz assim: o que abre e ninguém... Ele abre e ninguém fecha, gente. A porta que Deus abriu é só Ele que pode fechar na tua vida, amém, queridos? Sabe aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que te odeia no trabalho, faz de tudo para te mandar embora, não é ela que vai mandar você embora. A única pessoa que pode tirar você de lá é Deus, é o Senhor Jesus, porque foi Ele que abriu aquela porta para você, e ninguém arranca você de lá, a não ser que o Senhor feche a porta, porque a porta que Deus abre, ninguém, e a que Ele fecha, ninguém abre. Você pode aplaudir Jesus, mas bem forte mesmo, bem forte. Sabe, querido, a gente tem visto isso ao longo do tempo, da vida, né? Esse dia eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, né? E aí ela falou assim: pastor, eu não entendo Eclesiastes. Eu falei assim, mas por quê? Porque é muito difícil, uma hora Deus fala uma coisa, outra hora fala Deus outra e tal. E aí, Eclesiastes, quem escreveu foi Salomão. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele escreve numa idade já avançada. Então você só vai entender algumas coisas na Bíblia quando você tiver mais idade também. Porque Cantares de Salomão, ele escreve quando ele está apaixonado, está subindo pelas paredes que nem uma lagartixa por causa da sulamita. Ele está subindo, né? Que nem a piazada aí, estão na flor da idade. Ou seja, lá Salomão diz assim: os teus seios são como não sei o quê, como os montes. Então ele está como um poeta, ele está assim, ele ama aquela mulher, né? Então ele está declarando o seu amor por ela. Aí depois passa um tempo, ele escreve Provérbios. Provérbios é um homem maduro, um quarentão, que já sabe o que é da sua vida. Então ele começa a escrever os seus provérbios, né?
dizer assim, que 3:9 de Provérbios diz que o homem que... Coloca ali 3:9 de Provérbios, vamos ver o que está escrito lá. Olha o que ele diz ali. Ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus lagares. Aí no 10 ele fala, né? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Então é um homem que está já maduro na sua vida. E aí quando ele escreve, então, Eclesiastes 11:1, veja o que diz lá. Olha um homem maduro, um homem sábio. Olha o que o homem fala, já está sábio, ele já passou dos 50, por isso que eu falei até para a Priscila, que agora lembrei quem foi. A Priscila falou comigo, falou assim: quando você tiver 50 anos, que nem na minha idade, se tiver, aí você já vai ver que você já está pensando assim na tua existência, você já está questionando algumas coisas com relação à existência. Assim se encherão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. O que é isso? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: o que é lançar o pão sobre as águas? O que é águas? Águas para Deus é uma multidão. Na Bíblia, quando se refere à água, ele está falando sobre pessoas, multidões. Amém, queridos? E quando ele está dizendo lançar o pão, pão representa provisão. Então, quando você semeia no altar de Deus, quando você coloca a sua oferta aqui, você semeia para ganhar multidões, porque ele diz assim: lança o teu pão, lança a tua provisão sobre as multidões, que são as almas perdidas, e depois de muitos dias o acharás. Você vai achar a provisão para a tua vida, mas também você vai alcançar almas para Jesus. Amém, querido? Você veja só que sabedoria. Só que essas coisas aqui são coisas que não estão na Bíblia, são coisas que o Espírito Santo nos revela. Amém? Quando você tiver um pouquinho mais de intimidade, que eu estou buscando ainda, eu não sei tudo, aí o Senhor começa a te revelar. O Senhor começa a revelar a palavra dele para você. Isso aqui não foi outro pastor que eu peguei na internet, nada disso. Você não precisa de outro pastor para revelar para você. Você que é cheio do Espírito, você tem que buscar, e ele que tem que te revelar a palavra. Amém, queridos? Assim como Salomão. Assim como Salomão, eu já estou nessa caminhada também. Então, quando o Senhor está falando aqui, volta lá então, sempre deixa marcado lá a tua Bíblia em Apocalipse, porque essas coisas que estão aqui, fluindo aqui do Espírito, são coisas que eu não preparei esboço, porque nesses dias eu procuro deixar muito livre o Espírito para que ele fale com a igreja e manifeste aquilo que ele quer. Por isso que eu preciso assim que ninguém fique andando na igreja, queridos, né? E muito silêncio para que a gente possa deixar a inspiração do Espírito Santo fluir aqui, para que ele fale direto ao teu espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só o que diz aqui então. Ele diz assim no verso 8: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta. Olha só, o Senhor conhece, a Bíblia diz que ele conhece o nosso assentar, ele conhece o nosso levantar, ele conhece os nossos dias, antes deles serem formados. Deixa marcado aí, quero te mostrar aqui, Salmo 139, Salmo 139, Salmo 139, versículo 13, diz assim: pois criaste o meu interior. Amém, queridos? Salmo 139, verso 13: pois criaste o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe.
Eu te louvo porque de um modo muito terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Você já pensou a glória de Deus, a maravilhosa glória de Deus, no ventre de uma mãe? Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Mãe. Vocês são pai. Os pais também já são mãe aqui na igreja, porque os pais aqui estão tendo útero, sabia? Sabia aqui na igreja da Aliança tem homem que tem útero? Tem sim, porque eu tenho um útero espiritual, estou gerando vidas e almas para Deus, amém, querido? Então não se constranja, tá? Você que levantou a mão, que você também tem útero espiritual, mas tem, né? Então, veja como que é maravilhosa a vida, a criação, o que Deus fez, como que Deus forma uma criança através de um esperma e de um óvulo, e coloca lá dentro e começa a formar, do nada. Começa a formar no ventre da mãe, no útero da mãe, começa a formar e começa a criar ossos lá dentro, queridos. Ossos dentro. Como que o homem quer abortar hoje, né? Algo que Deus criou. Então, olha só, ele diz assim: no oculto foi formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Amém? Você sabe que isso aqui não é predestinação, não. Os teus dias foram escritos por Deus quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Só que você pode mudar o teu destino. O teu destino é ir para o céu. Nessa porta aqui, ó. O destino do povo de Deus é aquele. Não é que você está predestinado. Você não está. E não existe isso de uma vez salvo, sempre salvo. Isso é doutrina herege, mentira do inimigo. Mas entenda uma coisa: você é que escolhe. Então aqui o Senhor está dizendo que os teus dias estavam escritos. Por quê? Porque Deus nele, Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, porque Ele tem toda a ciência de todos os tempos, de todas as eras. O Senhor, Ele tem a presciência, ou seja, Ele sabe as coisas antes de acontecerem, e Ele conhece os nossos dias, desde que fomos formados até o final dos nossos dias, amém? Glória a Deus. Ele sabe se você será salvo ou não, mas o salvo ou não é uma escolha nossa. Glória a Deus. É a nossa escolha, é a tua escolha. Ser salvo, permanecer no caminho, ser perseguido, sofrer todo tipo de afronta e acusações mentirosas, mas permanecer no reino de Deus, amém? Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Você não é uma vez salvo, sempre salvo, mas eu tenho que entender isto aqui, que os meus dias Deus já conhece, porque Ele é a porta, e foi Ele que nos formou. Então Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, aquela coisa informe, aquilo que estava informe ainda. Volta lá para Apocalipse. E aí ele diz assim, que Ele colocou, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o teu labor, Ele conhece a tua luta. 3:8 agora, né? 3:8. Ele conhece a tua luta, as tuas batalhas, né? Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode ir, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Essa porta da salvação, não só a salvação, mas a porta da bênção nessa terra. Ninguém tem autoridade para fechar esta porta, a não ser o Senhor Jesus. E os nossos deslizes, e as nossas falhas, e aquilo que eu posso errar como pessoa. Mas eu tenho um advogado que é o Senhor Jesus.
Eu tenho um advogado que é o Espírito Santo. Romanos 8:26 diz assim, que ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Então, ele intercede por você. Nas tuas lutas, nas tuas batalhas, entenda o seguinte: você não está sozinho. Você não está sozinho nessa terra. Tem como diminuir esse grilo que está aqui no altar? Está aumentando. Vamos ter que pisar na cabeça desse grilo aí. Então, olha só. Diz assim: ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, você tem sido fiel ao Senhor. Você tem sido fiel. Porque, quero te dizer uma coisa. Lá no teu trabalho, aonde você está só você e os companheiros de trabalho. Lá na escola, aonde você está, que você não está na igreja. Lá é que Deus vai pedir a sua fé. Lá é que Deus vai olhar se você negou o seu nome, o nome de Jesus ou não. É lá. Na igreja é fácil eu cantar aleluia e glória a Deus e dizer paz o Senhor, irmão. Nós não temos esse costume aqui na Aliança. Mas aqui você pode dar a paz, você pode dizer bom dia, boa tarde, você pode abraçar seu irmão, você está numa comunhão dos santos, amém, querido? Aqui você está em comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos. Mas é lá no teu trabalho que você vai mostrar se você é uma pessoa fiel a Deus ou não. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ou seja, o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aleluia. Então, ele diz assim no verso 9, diz assim: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém, queridos? A Bíblia diz assim: portanto, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Está escrito. Todo joelho. Pode ser o mais bacana dessa terra, pode ser o presidente da república, que diz que é satanista, eu não sei. Pode ser qualquer um nessa terra, autoridade, os ministros do STF, do STJ, os caras mais arrogantes desse país, com toga, que acham que são acima de qualquer coisa. Os juízes, os advogados, as pessoas com maior formação, todo joelho se dobrará e terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus, querido. Então, no verso 10 diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Queridos, a tribulação, nós podemos passar, outras versões dizem assim, a provação, outra versão diz a tentação que há de vir sobre todo o mundo. O povo de Deus já está sendo provado, já está sendo tentado. Muitos que estão sendo tentados estão caindo em tentação. O Senhor disse que Ele é a porta, mas Ele disse também em Mateus capítulo 7, se não me engano, versículo 13, coloca lá, vamos ver se é esse versículo, 7:13, que Ele diz assim, que Ele coloca, que para você andar com Ele, a porta é estreita. Amém, querido? Se você quer andar no caminho de Deus,
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. O que é essa porta larga? A porta larga é a porta das coisas que existem no mundo, no sistema do mundo. Ou seja, tudo que não presta é a porta larga. Você está numa igreja de porta estreita, amém, querido? Pode ter certeza que aqui a porta é estreita. E se você quer se salvar, não quero dizer que esse é o único lugar, porque seria muita petulância da nossa parte. Mas aqui eu garanto para você que a porta é estreita. Aqui nós não aceitamos o pecado. Aqui nós não aceitamos homem de Deus em pecado no altar, nem mulher de Deus. Hoje nós temos 3 pastores na igreja só, 4. Vamos levantar mais um agora e talvez mais algumas mulheres aqui como pastoras até o final desse ano, porque Deus tem falado conosco. Mas passam por uma porta estreitíssima, porque aqueles que estão no altar, o fogo aqui é maior. São provados e para ser aprovados tem que receber mais fogo, porque a Bíblia diz que que é pelo fogo que é provado o ouro. O ouro é provado pelo fogo. O ouro, se você tiver uma impureza no ouro, ele passa um maçarico nele para tirar toda aquela pedrinha, uma sujeira, uma terra. Então é assim que é provado o homem de Deus, é provado com fogo. Ou seja, se ele tem alguma coisa errada aqui, pelo menos aqui, nós conduzimos a igreja com muita autoridade, mas também com muita disciplina, com muito amor, mas com muito cuidado, com muito zelo. Davi falava assim: o zelo da tua casa me consome. O que é isso? É você zelar pelas coisas de Deus. E quando já se vão 8 anos, quando nós apertamos alguns líderes aqui, alguns líderes acabaram pulando fora, porque queriam andar pela porta larga, e nós não andamos aqui pela porta larga, amém, queridos? Nós não cobramos o cabelo, nós não cobramos a saia, nós não cobramos nada disso, nós não cobramos costume, mas nós cobramos caráter aqui dentro, amém, querido? O homem e a mulher de Deus, para trabalhar aqui com a gente, tem que ter caráter, pagar suas dívidas, ser uma pessoa honesta. A gente sabe que as lutas vêm para todos, tanto é que ele diz assim: na hora da provação, eu sou fiel a ti. Ou seja, na hora de você ficar desempregado, talvez você atrase sua conta, talvez seu nome vá para o SPC. A gente entende isso. Não foi uma consequência de uma situação que estava inesperada, mas Deus, Ele não quer que você seja uma pessoa que arrume aquilo como uma muleta e fique lá: não, estou desempregado, agora não oferta mais, agora não faz mais os propósitos da igreja, agora não entra mais, não é mais dizimista, agora, olha, tome muito cuidado com essa muleta, isso é do diabo, querido, isso não vem de Deus. Então nós estamos numa porta estreita, deixa eu ver o verso 14, o 14, coloca ali para mim, por favor, aí mesmo, não, então era o 12, coloca o 12 lá para mim, por favor, o 12, não, era aquela ali mesmo, era aquele versículo ali mesmo, era isso mesmo, glória a Deus. Volta lá para Apocalipse lá. Volta lá para Apocalipse. Diz assim: venho sem demora, eis que venho sem demora, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém, querido? Quem passou dos 50 aí que nem eu, ninguém vai roubar a minha coroa. Pastora Rita, ninguém vai. Depois eu ponho em casa daí.
Nem usa mais essa palavra hoje, né? Esses jovens nem sabem mais o que é isso, coroa e tal, né? Eles estão acostumados a chamar os mais velhos de velho, velho. Cuidado. Chame os mais antigos de senhor e senhora, né? Então diz assim: Ele vem sem demora. O Senhor Jesus está às portas. Amém, querido? Você sabe, olha só, outro versículo da porta. Eu nem tinha pensado nele, agora ele me inspirou. O Senhor está às portas. Ou seja, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. Aleluia! Quem vai ver o pastor subindo aqui, levanta a mão. Quem vai ver o pastor subindo? Glória a Deus. Aleluia. Então você ficou. Se você vai ver o pastor subindo, você ficou abençoado. A pegadinha antiga. Os mais velhos já sabiam dessa, né? Os mais antigos de igreja já sabiam, né, Saulo? Sabia, né? Você tem que não ver o pastor subir. Não, pastor, quero subir contigo. Aleluia. Quer subir comigo. Aleluia. Então, no verso 12 diz assim: quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Meu Deus, olha que versículo forte, hein? Quem quer ser coluna do templo do Senhor aqui? Pode levantar a mão, essa não é pegadinha não. Levanta a mão. Ser coluna, querido, sabe quem que é a coluna? Coluna é um negócio desse aqui, ó. Pode vir o vento, a tempestade, bater contra isso aqui, não vai derrubar nunca você da sua fé, amém, querido? Sabe? E a gente vê o que nós vemos hoje de cristão fraco, fracassado na fé. O que eu tenho visto de pessoa fracassada na fé, que não é coluna, coisa nenhuma, é uma vareta, é que nem os caras falam aí, firme na paçoca. O que é a paçoca? Paçoca é paçoca, é uma areia, é um farelo. Isso que é paçoca, é um farelo de amendoim. Daí, irmão, tá firme na paçoca? Tá amarrado, tô firme na rocha. Já vieram falar assim, daí, irmão, tá firme na paçoca? Não, tô firme na rocha. Eu sou coluna do templo do meu Deus. Apocalipse 3:8, leia lá, cara. Leia lá, varão. Então fala assim, né? Os irmãos da Assembleia que falam assim, leia lá, varão. Jeová está falando. Aleluia. Sou coluna do templo do meu Deus. Não é qualquer coisa que te derruba, querido. Você é coluna do templo. Essa coisa de hoje está bem. Tem, irmão? Como é que está? Não, tá difícil. É perseguição, não sei o quê. Não, querido, você tem que ter Você diz assim, não, eu estou na guerra, estou na luta, estou na batalha. Esse diabo está debaixo dos meus pés. Amém, querido? Eu vou vencer. Se você ficar ouvindo as pessoas lá do mundo falando para você que agora é desemprego, que é não sei o quê, você não escuta isso aí lá no teu trabalho? Seja sincero. Que tem de gente pregando derrota para você, e você engole com farinha aquilo. Você aceita muitas vezes aquilo. Querido, você é coluna do templo de Deus, amém, querido? Diz assim, não, o mundo pode estar acabado, porque, olha, a Bíblia diz que o diabo, o maligno já está no mundo mesmo, já no maligno, né? O mundo o mundo está perdido. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que aonde eu botar a planta dos meus pés, ali o Senhor me dá em posse, amém? Um dia manifestou um espírito do inferno aqui na igreja, e ele pegou petulante o bicho. Só que a gente conhece, né? Por isso você tem que conhecer da palavra, querido. Se você é uma pessoa leiga na palavra, quando vier uma pessoa do mundo sendo usada pelo diabo, você vai comer com farinha aquilo. Aí o inimigo manifestou aí e falou assim, aqui dentro você é forte, né? Eu falei, por quê? Porque lá fora eu te pego.
Falei assim, então vamos lá fora, porque aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor me dá em posse, amém? Pode ser dentro da casa de Deus, pode ser lá fora no mundo. Lá eu vou queimar o diabo e ele tem que me respeitar, amém, querido? Aonde você for, aquele lugar é teu. Aquele lugar é teu. Aleluia, glória a Deus. O problema é que você não conhece muitas vezes a palavra, e vem uma pessoa derrotada ou usada pelo inferno, que o diabo conhece da palavra muitas vezes melhor do que nós, e aí nós caímos na cilada do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz assim, que nós somos coluna, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Amém, querido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Essa é a palavra. Simples assim. Simples assim. Simples, não é? Simples. Poderosa, fácil. Simples. E nós temos que seguir nesta porta estreita. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Talvez eu te enchi de versículo ali, tem pessoa que anota tudo aqui. Amém. Medita em casa. Mas uma coisa você tem que guardar no seu coração: a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Mas também andar por esta porta, ela é estreita. Ela não é uma porta larga. A porta larga é que te conduz à perdição. Agora chega o final do ano, a porta larga vai estar assim, escancarada para você. A porta larga das drogas, a porta larga das bebidas, da cerveja, a porta larga da prostituição, a porta larga da sensualidade, da lascívia, a porta larga, da mentira, porque o bicho é pai da mentira. A porta larga vai estar para você, né? As empresas agora, você que trabalha numa empresa, vão fazer as confraternizações, talvez termine lá na zona de Meretrício, na luzinha vermelha, termina lá a confraternização. Então, queridos, a porta larga, ela vai aparecer. Por quê? Porque o inimigo sabe que é o final dos tempos para ele. Está bem no finalzinho. Tanto é que hoje está muito mais fácil de pregar o evangelho do que há 24 anos atrás, quando eu e a pastora nos convertemos. Era muito difícil. Até para a gente ir para uma igreja, entrar numa igreja, meu Deus, foi assim. Ela até foi, mas para entrar lá foi um parto. Não queria entrar. Na realidade, eu não queria entregar a minha vida ao Senhor. E hoje o Senhor te dá essa oportunidade de você entrar pela porta. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos apagar as luzes. Aleluia. Apaga a luz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Pai. Pode apagar aqui também no altar. Isso. Eu gostaria que todos ficassem em pé na presença do Pai. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Hoje o Senhor coloca uma porta aberta para nós.
o Senhor coloca essa porta aberta. E o que eu posso fazer diante disso, desse desafio? Talvez eu precise nessa noite me colocar dentro de uma casa, porque ele diz que eis que estou à porta e bato. Veja que Jesus, muitas vezes na nossa vida, ele está para o lado de fora. Aqui nós vimos hoje que ele é a porta e nós temos que entrar por ela. Mas também ele diz assim que ele é a porta, que ele está batendo e ele está para o lado de fora da porta. E a porta que está fechada é do nosso coração, e ele está para fora, e ele quer entrar. Ele quer entrar, sentar comigo e cear comigo. Ou seja, nessa noite, a noite de ceia, ele quer sentar e cear com a gente. Aleluia. O que é que eu faço nessa noite então? Então eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração. Nessa noite, quem gostaria de entregar sua vida para Jesus? Aí no banco mesmo, levante sua mão. Você quer entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Com a sua mão levantada, você que sentiu a presença de Deus e quer entregar a sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, você que quer abrir a porta do seu coração para entregar a sua vida para Ele, para entregar a sua vida ao Senhor. Isso, venha para frente. Mais alguém quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar nessa noite? Mais alguém? Eu quero abrir a porta do meu coração. Vem aqui na frente. O que é abrir a porta do coração? É aceitar Jesus, deixar Ele entrar. Ele agora vai se tornar o seu Salvador. Ele vai se tornar o seu Salvador a partir de agora. E aí você vai ter acesso à porta que é Ele. Porque até agora Jesus está para o lado de fora, não consegue entrar na sua vida, e automaticamente você não consegue entrar pela porta que é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos e diga assim comigo aqui na frente. Diga assim: diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, lança todos eles no mar do esquecimento, que a partir de agora eu te aceito, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio em carne para desfazer as obras do diabo, verteu o seu sangue por mim, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Aleluia. Deixa eu orar por vocês, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estão aqui almas que aceitam o Senhor como Salvador. A partir de hoje eles abriram a porta do coração para que o Senhor faça a morada e para que eles tenham acesso, livre acesso à porta que é Jesus, para entrar no Santo dos Santos e ter uma vida nova a partir de hoje, Deus. Nós declaramos essa bênção, a vitória, no nome do Senhor. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus.